Olá, sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula. Nesta videoaula tentaremos compreender o sentido da educação para a existência humana. Compreendemos inicialmente que o conhecimento é uma condição de produção da existência. Na tentativa de respondermos o questionamento sobre o que é o homem, nos deparamos a uma busca ontológica que encontrou no trabalho o fundamento do ser social. Pelo trabalho, percebemos que o homem, de forma ativa e consciente, se constrói historicamente numa contínua dialética entre a objetividade e a subjetividade, entre o particular e o universal. Como o trabalho só é possível mediante a ação concreta, isso possibilita que o homem, ao realizá-lo, possa adquirir novas habilidades e conhecimentos. O que vem a ser esse conhecimento como condição de produção da existência. Compreendemos que, como uma exigência do processo de complexificação do ser social, aparecem outras dimensões da vida social, tais como linguagem, política, religião, arte, ciência, dentre outras. Cada uma com sua natureza e função específica, dentro da reprodução do ser social. A educação é uma dessas dimensões sociais. Você já pensou sobre a necessidade que temos de aprender? É pensando nessa problematização da necessidade do conhecimento que buscaremos respostas na perspectiva de encontrarmos o sentido da educação para a existência humana e o lugar que ela ocupa na totalidade social. O que representa para o futuro da humanidade uma educação voltada para a cidadania ou outra voltada para a emancipação humana? Perguntamos. Sendo o homem um ser contínuo tornar-se, um ser inacabado, portanto, que se faz na medida em que, pela sua ação, constrói a realidade social. O homem necessita conhecer para transformar a realidade, visando a produção e reprodução da sua existência. Isto é, o trabalho só é possível mediante a ação concreta que possibilitará em sua realização a aquisição de novas habilidades e conhecimentos. O homem é, portanto, um ser social que se vincula enquanto indivíduo particular e à humanidade universal. A construção do conhecimento que tem caráter social. Ele se vincula tanto universalmente como particularmente. O homem não parte sempre do grau zero do conhecimento. Ele sintetiza na sua existência objetiva o que já foi criado e pensado anteriormente por outros homens, pela humanidade. Essa capacidade de aprender e ensinar garante ao homem a possibilidade de criar civilização na medida em que assegura a reprodução do conhecimento para além dos limites do tempo e do espaço. O que é a teoria do complexo dos complexos? Compreende, portanto, a estrutura constitutiva do ser, como uma totalidade concreta, dialeticamente articulada por totalidades parciais. Yves Tonnet utiliza essa teoria para tratar das múltiplas dimensões que compõem a vida social que está a educação. A educação é uma atividade própria do ser social, que não se confunde com o trabalho, embora ligada ao trabalho, da mesma maneira que as outras dimensões que surgiram na ocorrência da complexificação do ser social. Por isso, a educação não se restringe à reprodução material da vida. Ela se instala dentro de um domínio propriamente humano, social, e se efetiva nas relações sociais. Como uma dimensão do ser social, a educação é sempre histórica, se realiza concretamente no tempo e no espaço, ou seja, se constitui historicamente, articulando-se às transformações dos modos de produzir a existência humana. Por outro lado, como o processo de tornar-se homem, fazer a história, não é linear,
e sim marcado por um duplo movimento de continuidade e de descontinuidade, é possível perceber que na educação, como no homem, traços essenciais que permanecem, não obstante as mudanças históricas. Na história, o indivíduo singular torna-se universal. Nesse processo de elevação do indivíduo à humanidade, a educação ganha sentido. Ao se apropriar de sua herança histórica, material e intelectual, o indivíduo singular vai se constituindo universal como membro do gênero humano. O homem, ao tomar posse do que foi construído pela humanidade, não o faz de forma passiva, mas ativamente reelabora e amplia a partir do que já traz consigo, produzindo novas objetivações e, com isso, na medida em que cria o novo, vai se fazendo cada vez mais humano. O que Tonnet faz, e que estamos tratando até aqui, é uma concepção ampliada da educação que não pode ser reduzida a uma concepção de educação instrumental, formal, escolar, embora as envolva. Estamos pensando a educação no plano ontológico da reprodução do ser social, no momento da subjetividade. Isto é fundamental saber que na produção da existência, não obstante ser a objetividade, a realidade, o momento determinante, o momento da subjetividade, a consciência, é tão importante quanto a da objetividade, ou seja, toda ação humana é composta necessariamente por esses dois momentos que se articulam dialeticamente. Somente entendendo essa relação dialética entre objetividade e subjetividade, poderemos compreender o sentido da educação para a existência humana, encontrando o lugar da educação em relação ao ser social e à sociabilidade. A educação sob domínio capital. Estamos todos submetidos à lógica do capital, que tenta eternizar-se no presente sem parecer dar importância à barbárie, que como um pêndulo nefasto paira sobre as nossas cabeças sem utopias de futuro. É esse contexto que devemos pensar a educação sob o domínio do capital. Dado ao desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção, chegamos à sociedade capitalista, uma sociedade fundada sobre o antagonismo entre o capital e o trabalho, representados em duas classes principais com interesses antagônicos e inconciliáveis. O interesse da classe proprietária dos meios de produção, que é aumentar seu capital e para isso precisa explorar o trabalho, e a classe trabalhadora, embora sem um projeto claramente definido, pelo lugar que ocupa na composição da sociedade de classes, precisa se libertar da exploração. Se para os primeiros homens, no comunismo primitivo, a educação estava inserida na vida mesma, ou seja, aprendia-se na e pela vida, não ocorrendo separação entre educação e trabalho, com o desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção, a educação também vai se transformando. Logo, a educação capitalista tem seus próprios contornos históricos. Para Marx, a educação na sociedade capitalista é uma educação burguesa. Está particularmente voltada para a reprodução da hierarquia social implantada pelo capital, onde o interesse particular se sobrepõe ao interesse geral. A educação tem duas principais funções na sociedade capitalista: a produção das qualificações necessárias ao funcionamento da economia e a formação de quadros e a elaboração de métodos para um controle político. A importância da educação nesse processo de interiorização ideológica pode ser comprovada pelo fato de que nenhuma sociedade perdurou sem um sistema de educação próprio. A função da educação não se restringe a conservar e reproduzir, pois, contrariamente, a educação pode atuar também como força de transformação social mediante a elaboração, sistematização e disseminação de concepções de mundo contra-ideológicas. Negar essa dupla possibilidade da educação no contexto da sociedade de classes é negar a dialética presente na luta de classes. É apagar a possibilidade histórica do futuro.
A crise estrutural do capital alcança todas as dimensões da vida humana. Os interesses particulares do capital são universalizados através dos processos educacionais, formais ou informais, para encobrir e reproduzir o antagonismo essencial e insanável entre capital e trabalho. Entretanto, se no momento de crise econômica ocorrem mudanças que provocam um descompasso entre a função da educação e as novas demandas, a educação entra em crise. Muitos falam da crise da educação. Alunos, professores, políticos, a sociedade em geral aponta para o fracasso do modelo de educação atual. Entretanto, a tentativa imediata de resolver o problema da educação foi fazer dos sistemas educacionais objetos de reforma. Seria possível resolver a crise com uma reforma? Essa é a solução mágica dada pelos neoliberais. Para eles, a crise da educação dos sistemas educacionais diz respeito à qualidade, eficiência, eficácia e produtividade. Fatores decorrentes da improdutividade que caracteriza as práticas pedagógicas e a gestão administrativa da grande maioria dos estabelecimentos educacionais. Nesse sentido, problemas da educação, como evasão, repetência, o analfabetismo funcional, entre outros, são decorrentes da ineficiência do aparelho escolar, inclusive da incompetência daqueles que lá trabalham. Seria uma espécie de reforma administrativa do sistema escolar, orientada pela necessidade de introduzir mecanismos, quase sempre avaliativos, que regulem a eficiência, a produtividade, a eficácia, isto é, a qualidade dos serviços educacionais. Nesse âmbito, podemos pensar o que significa educar para a cidadania, então. Tonet nos faz perceber que a defesa da cidadania, não obstante sua importância, permanece nos limites da liberdade burguesa, portanto, limitada se referida à emancipação humana. Marx afirma que a emancipação política tem seu fundamento no que ele chama de sociedade civil, ou seja, nas relações econômicas. E a emancipação política é uma dimensão que tem suas origens históricas na passagem do feudalismo ao capitalismo. Suas raízes histórico-ontológicas se encontram no ato de compra e venda de força de trabalho, com todas as suas consequências para a constituição da base material da sociedade capitalista. Ser cidadão, portanto, não é ser efetivamente, mas apenas formalmente livre, igual e proprietário. Por mais direitos que o cidadão tenha e por mais que estes direitos sejam aperfeiçoados, a desigualdade de raiz jamais será eliminada. Podemos concluir que, apesar dos aspectos positivos para a emancipação humana que marcam a cidadania, ele é, por sua vez, natureza mais essencial, ao mesmo tempo, expressão e condição de reprodução da desigualdade social e, por isso, da desumanização. Vamos finalizar nossas videoaulas por aqui, mas antes devemos salientar mais uma vez a importância da participação efetiva de vocês nos fóruns e em todas as atividades. Atenção aos prazos e conteúdos da disciplina. Concluímos assim nossas videoaulas e espero vocês nos fóruns e nas atividades para aprofundarmos ainda mais o nosso conhecimento. Muito obrigada!